Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar direcionando a nossa, direcionando a nossa vida nessa noite, que tudo seja feito por Ele, para Ele, amém? Porque para Ele que são todas as coisas, e o nosso Deus, Ele está aqui, e não tenha dúvida de que Ele quer falar aos nossos corações. Então, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por mais um momento, enquanto nós clamamos a esse Deus, para que direcione essa palavra. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor, ó Pai, entregou a Sua vida, o Seu sangue, vertido na cruz do Calvário por nós, com o intuito, Pai, de que nós tivéssemos livre acesso a Ti, Senhor. Entregou o Seu sangue, Senhor, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos aproximar do Senhor, falar contigo, Pai, pois o sacrifício, o Cordeiro Santo, Imaculado, foi morto, mas a Tua palavra diz que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, e o Senhor está aqui. Pai, eu peço que o Senhor vá abençoando, continue abençoando este culto, e que nós possamos sair daqui renovados, restaurados pela Tua presença, pela Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, e que o Senhor, e apenas o Senhor, seja quem conduz a nossa vida e os nossos corações essa noite. Tudo que não provém do Senhor, ó Pai, toda obra contrária à Tua presença, à Tua vontade, caia por terra em nome de Jesus. É assim que nós oramos e nós Te agradecemos. Fala, Pai, aos corações, através da minha vida. Usa-me, Senhor. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que a Tua palavra seja pregada com intrepidez e com autoridade. Toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Tema da mensagem dessa noite: onde está a verdadeira felicidade? Onde está a verdadeira felicidade? Bom, a gente nem precisa comentar que o mundo ele busca a verdadeira felicidade. As pessoas anseiam por isso. As pessoas têm desejo de terem uma vida feliz. Mas nós vamos aprender um pouco, de acordo com a palavra de Deus, aonde está a verdadeira felicidade. Porque às vezes a concepção do que é feliz para nós, ou a concepção do que é felicidade, talvez não seja a mesma definição que está descrita na palavra de Deus. E nós percebemos hoje que muitas pessoas têm vivido vidas infelizes, porque dizem que falta algo nas suas vidas, e efetivamente falta. Essa semana, na televisão, quem teve a oportunidade de ver, comentou-se na televisão sobre um imóvel que vai ser leiloado lá em São Paulo, se eu não estou enganado, 70 e poucos milhões, de um ex-dono de banco. O terreno do imóvel tem mais de 5 mil metros quadrados, tem salões feitos de tudo que é jeito, parede que é forrada com couro e ouro, uma coisa assim indescritível, que talvez para muitos que olham aquilo ali falam assim: nossa, esse cara, realmente ele devia ser um cara muito feliz. Só que algo que me chamou a atenção naquele imóvel foi descobrir que quartos para dormir tinham só 4. Um para ele, um para a esposa, que dormia em outro quarto, um para visita, se eu não estou enganado, e um para um filho. Aí me fez pensar, tem tanto, mas ao mesmo tempo tem tão pouco, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5,
Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, amém? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo o tipo de calúnia contra vocês. Vamos ler o 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, Queridos, aonde está a verdadeira felicidade? Esse texto, ele é conhecido como o principal sermão da história, o Sermão da Montanha, e ele foi pregado pelo maior pregador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, a palavra que se fez carne e estava conosco. Ele está aqui, você crê nisso? Você pode ter certeza que as palavras ditas por Jesus nesse dia são as mesmas que Ele está dizendo para a sua vida nessa noite. Jesus, o maior pregador de todos os tempos, Ele fala sobre o que deve ser a verdadeira felicidade. Uma grande parte das pessoas acreditam erroneamente, que a felicidade está no hedonismo. Você já ouviu falar a respeito disso? O que é o hedonismo? Eu busquei o significado num dicionário, para que nós pudéssemos entender melhor, e o significado é: uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. Se a gente pudesse resumir isso daí, o hedonismo ele vai acreditar, ele vai crer que é se dedicar ao prazer como um estilo de vida. Então hoje a gente percebe no mundo que as pessoas falam assim: você quer ser feliz, você precisa ter prazer naquilo que você faz. Você precisa ter prazer nas coisas que você conquista. Você precisa ter momentos de prazer, você precisa ter momentos de alegria, você precisa ter momentos de felicidade. E se resume muito a felicidade à busca do prazer. Se a pessoa ela tem vivido uma vida prazerosa na vida dela, nas administrações, na família, nas conquistas, ela tem tido uma vida feliz. Porém, se a vida dela não tem dado muito prazer da forma que ela imagina que é o correto, ela diz que está vivendo uma vida totalmente infeliz. A grande questão é onde está o prazer. Aonde
O mundo tem buscado esse prazer. Algumas pessoas buscam esse prazer ou essa felicidade nas coisas externas. Outras pessoas buscam esse prazer no dinheiro. Outras pessoas buscam prazer no sucesso. Outros na cultura. Outros no sexo. Outros na diversão. Outros nas drogas. A Bíblia dá referência de um homem que teve a oportunidade de aproveitar muitas coisas na terra que dão prazer. E ele disse que participou de muitas coisas, que com certeza estão associadas a essas que nós comentamos aqui. Que talvez para algumas pessoas elas podiam dizer, esse cara efetivamente soube aproveitar a vida. Esse cara foi um cara feliz. Mas, depois que ele vivenciou muitas dessas situações, ele viu que a felicidade não estava ali. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, você vai poder ler depois, ele definiu tudo isso como vaidade. Ele fala, vivi muita coisa, participei de muita coisa, porém, tudo isso é vaidade. Ter prazer, querido, não é problema, mas a questão é aonde nós estamos buscando esse prazer. John Piper, ele disse o seguinte, o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Algo que traz felicidade. Uma vez eu lembro uma ministração do Guto que eu achei muito interessante, uma coisa que ele falou. Você vai ver aquelas propagandas de venda de condomínio fechado. O que mostra na propaganda? A família feliz, andando dentro do condomínio, a criança sorridente, os pais todos ali, e todo mundo se divertindo, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas quando você vai e você entra efetivamente dentro de um condomínio, você vê que é um lugar que muitas vezes pais não conversam com os filhos. Filhos às vezes estão num canto do condomínio usando droga, fumando maconha ou usando outras drogas ilícitas. Nós vemos situações onde já aconteceu aqui em Londrina, uma criança pega o carro e atropela um idoso dentro do condomínio e mata. A princípio, tem-se uma visão de que aquilo é felicidade, mas aquilo é um prazer momentâneo, terreno, carnal, e não é a verdadeira felicidade. Irmãos, nós precisamos compreender, como servos do Deus vivo, que a verdadeira felicidade não está naquilo que pode ser conquistado na terra, mas aquilo que nós galgamos e conquistamos para toda a eternidade. E o prazer de estar na presença de Deus, ele se inicia hoje. E Jesus, ele disse, aonde estava a verdadeira felicidade? Agostinho uma vez falou, Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em Ti. Nós fomos criados para Deus. E a nossa alma não vai encontrar descanso até nós retornarmos aos braços do nosso Criador. A verdadeira felicidade está em contradição daquilo que é apresentado pelo mundo. Pastor Hernandes Dias Lopes disse, a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. A Bíblia fala, não vos moldeis ao padrão do mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, a fim de que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Se talvez aí você começar a analisar o que passa pela tua cabeça, e você começar a descobrir que o que te traz felicidade é aquilo que o mundo ama, é aquilo que o mundo aplaude, é aquilo que o mundo concorda, eu gostaria que você nessa noite começasse a reavaliar um pouco sobre a sua vida. Porém, se a tua felicidade está naquilo que muitas vezes o mundo repudia, mas aquilo que é a vontade de Deus, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Qual o caminho que nós devemos seguir? Qual o caminho que nós queremos seguir? A Bíblia nos diz que com Cristo, quando a gente perde, aos olhos do mundo, é quando a gente ganha. Quando nós analisamos essas palavras ditas por Jesus, ele fala o seguinte, e analisa aqui comigo, igreja. A Bíblia fala, bem-aventurados, Jesus fala, bem-aventurados são, ou ele diz aqui, felizes são. Quem é feliz? Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que praticam justiça, os misericordiosos, os puros, os pacificadores e os perseguidos. Mas Jesus, o que o Senhor está querendo falar com isso? Mas espera aí, felizes são aqueles que choram? Para mim, felizes são aqueles que estão lá na propaganda se alegrando. Mas nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, amém? Os pobres de espírito. A Bíblia nos fala, ali no versículo, como nós já lemos em Mateus capítulo 5, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Você sabe o que é ser pobre de espírito? É uma pessoa que não vive para ela mesma. São aqueles que reconhecem que não pertencemos a nós mesmos. Jesus diz que essas pessoas são bem-aventuradas, pois essas pessoas, elas não se apresentam como autossuficientes, arrogantes, soberbos. Porque as pessoas que possuem essas três últimas características que nós vimos aqui, não são pessoas felizes. Mas os pobres de espírito são aqueles que sabem que existe um propósito maior para a sua vida, que não está relacionado ao prazer momentâneo que eles podem conquistar, ou que eles podem adquirir aqui na terra, mas está em dar o seu melhor, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Elas entendem um princípio bíblico, de que melhor é dar do que receber. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante o árduo trabalho, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Querido, eu sei que você fica muito feliz quando você ganha um presente, eu também fico, é legal. Mas nós ficamos mais felizes ainda quando nós temos oportunidade de presentear alguém e saber que anos depois aquela pessoa se lembra do que você fez e do presente que você deu. Aí nós entendemos o significado da frase que melhor é dar do que receber. Como é bom
quando nós temos oportunidade de saber que uma pessoa se entregou a Cristo, porque você decidiu dar, porque você decidiu fazer a sua parte. Não tem alegria maior do que nós sabemos que fomos usados por Deus. E o melhor, saber que nós estamos no centro da vontade de Deus. Isso é uma alegria imensa, igreja. Não tem dinheiro que pode comprar. Mas ainda voltando lá, olha o que a palavra de Deus diz. No versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, você pode falar deles? Foi fraco, hein, igreja? Porque é o reino de Deus. Amém. Ainda, Jesus ele continua dizendo que felizes são os que choram. Jesus diz que bem-aventurado é aquele que chora. Feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que não se aparenta ou apresenta como durão. Feliz é aquele que não se apresenta como insensível. Porque as melhores experiências que eu tive com meu Deus foi às vezes que eu me derramei na presença dEle. E quando a gente se derrama, a gente chora. Não chora de tristeza, chora de alegria. Eu fico pensando a alegria de um pai que viu seu filho perdido durante anos aí no mundo. A alegria de ver esse filho voltar. A alegria de ver esse filho estar de volta em casa, dormindo no seu quarto, deitado na sua cama. A gente percebe nesses programas de televisão de pais que têm os seus filhos desaparecidos, que eles falam que é muito pior quando sabem que um filho some, não sabe se ele morreu, e esse filho não volta mais para casa. Mas alguns têm a alegria, a felicidade de ter os seus filhos de volta nos seus braços. E eu fico imaginando a alegria de Deus, de ver a gente se derramando na presença dEle, porque nós decidimos voltar. Felizes são os que choram, disse Jesus, porque eles serão consolados. Se derrame na presença de Deus, que você pode ter certeza que você tem um Deus que vai te consolar. Isso é felicidade. Felizes os mansos, os humildes. Jesus diz que bem-aventurado é o manso. Às vezes o que abre mão dos seus direitos. Aquele que não quer ser valente, aquele que não quer ser brigão, mas aquele que sabe perdoar. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Porque esses receberão a terra por herança. Quantas famílias veem os seus filhos brigando por herança, brigando por bens, brigando por coisas carnais, terrenas, materiais, e querido, tudo isso passa. Tudo isso passa. Hoje talvez você seja dono, daqui a 80 anos você não vai ser mais, porque provavelmente você não vai estar mais aqui. Mas brigam e vivem uma vida de infelicidade, porque buscam coisas que vão trazer uma alegria temporária, terrena e momentânea. Quando Jesus ensina, sede manso, sede humilde,
que você não vai ter essa herança, você vai ter a terra por herança. Felizes os que praticam justiça, são aqueles que vivem com retidão, com integridade, distantes da ilegalidade e próximos daquilo que é justo. A minha versão no versículo 6 fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão satisfeitos. A Bíblia fala que Deus é nosso juiz. E um dia todos seremos julgados por Ele, no dia do juízo final. Eu sei que muitas pessoas vivem uma vida de infelicidade, porque conhecem outras pessoas que fizeram mal a eles, ou a elas, e clamam por justiça. Muitas vezes clamam pela justiça dos homens. Coloca o caso num advogado, num juiz, quer atrás, quer que prende, quer que faz aquilo. Querido, lei da semeadura e da colheita é bíblica, é um princípio bíblico e é válido a todos nós. Porém, você pode ter certeza que o Deus que é justo, Ele não vai deixar que nenhuma injustiça permaneça, sem que ela seja julgada por Ele. Então descansa, querido. Entrega nas mãos de Deus, confia. Crê que você crê e você busca um Deus que é justo. Amém? Jesus ainda diz que felizes são os misericordiosos. Enquanto nós vemos filmes, séries que apelam constantemente para a falta de misericórdia, que é um princípio maligno, amém? Infelizmente, é um princípio maligno. A falta de misericórdia não provém de Deus, provém de Satanás. Jesus nos ensina que felizes são aqueles que agem com misericórdia. A misericórdia está ligada ao perdão. E o perdão de Deus por nós está relacionado com a graça, o favor imerecido de Deus. Ou seja, é pela graça dele, é pela misericórdia dele que nós fomos salvos por meio da fé. E a Bíblia diz que isso não vem de você, é dom de Deus. Por que que muitas vezes nós clamamos por misericórdia a Deus, mas não queremos agir com misericórdia com os outros? Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, não precisa abrir, diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e a sua fidelidade é grande. Amém? Os puros de coração não são felizes os que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo e vivem uma vida de impureza, aqueles que maquinam mal em seus corações e permitem com que eles sejam usados para traçar planos malignos. Ao contrário, Jesus disse que felizes são aqueles que não deixam seu coração se contaminar com essas coisas, mas buscam que o seu coração seja mais alvo do que a neve. Amém? Felizes são os pacificadores, aqueles que não apenas evitam contendas, mas buscam apaziguar os ânimos mais exaltados. Não jogam lenha na fogueira, ao contrário, procuram apaziguar com o amor e com a palavra de Deus. O pecado, ele gera no coração das pessoas uma facilidade muito grande de falar mal dos outros. O ser humano tem uma facilidade muito grande de falar mal dos outros. Alguém vem com uma notícia ruim para você e talvez você já joga 3 ou 4 em cima daquela notícia ruim. E muitas vezes as pessoas vêm falando de outras pessoas, mostrando os seus problemas,
E às vezes, alguns, até cristãos, no lugar de apaziguar aquela situação, no lugar de buscar pedir para que o amor, a presença de Deus domine aquele lar, aquela família, jogam mais lenha na fogueira. Se não dá certo, separa. Ah, isso é assim mesmo. Aconteceu com meu primo, minha prima, meu tio, minha tia. Eu sei alguém que morreu disso. Quando nós precisamos orientar de acordo com a palavra de Deus. E por fim, os perseguidos. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, pelo fato de viver uma vida justa. Não é feliz aquele que procura levar vantagem em tudo. Você pode ter certeza disso. Jesus diz que quem ganha a sua vida perde, mas quem perde, esse é o que ganha. Jesus, ele diz que o humilde é aquele que vai ser exaltado. Querido, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, a verdadeira felicidade, ela está aqui, ó. Você pode ter tudo externamente e ser uma pessoa extremamente infeliz. Talvez você não tenha o que o mundo diga que é o ideal, mas o fato de você poder acordar pela manhã e ver o seu filho, e ver a sua esposa ou o seu marido, e ver que vocês estão unidos, é algo que vai trazer a verdadeira felicidade. Os jovens estão crescendo, e o que o inimigo tenta colocar no coração deles? Você vai ser mais feliz longe dos seus pais. Você vai ser mais feliz se você tiver uma vida independente, se você tiver o seu recurso, se você tiver as suas coisas. Você vai poder cuidar delas diferente de como seus pais cuidam. Afinal de contas, você é muito mais inteligente do que eles. E esses jovens pensam que se distanciando dos seus pais, eles estão a caminho da felicidade. Mas você pode ter certeza que é uma estratégia maligna para afastá-los mais e mais ainda dos caminhos do Senhor. Hoje eu sou pai. E hoje eu entendo um pouco o amor que um pai e uma mãe têm por um filho. Amor esse que talvez quem não é pai não vai entender. Você vai entender o dia que você tiver os seus. Mas um pai ou uma mãe que quer algo ruim para o seu filho ou para a sua filha, você pode ter certeza que está possesso de demônios. Não pode estar sendo direcionado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, o amor do pai pelos filhos só pode provir dele. E se não existe esse amor dos pais dos filhos, é porque essa pessoa está totalmente longe de Deus. Satanás, ele não derrama amor. Satanás derrama ódio, mentira, vaidade, cobiça, engano, maledicência. Tudo o que não presta é lançado pelo inimigo. Mas o amor é algo que só pode prover dele, amém? Amém? Queridos, Jesus nos ensinou que essas coisas, elas são a essência da verdadeira felicidade. Ser feliz não é aquilo que eu tenho materialmente. Ser feliz é viver uma vida nos caminhos do Senhor. Amém? A verdadeira felicidade consiste em desfrutar a plenitude de Deus. Ele é o sol, Ele é o escudo, Ele é a herança, nossa fonte, nossa rocha, nossa alegria, nossa esperança. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse das bem-aventuranças ensinadas por Jesus, agora e na eternidade. A verdadeira felicidade, querido, não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade para o presente.
Jesus, ele não disse assim: bem-aventurados serão os pacificadores, mas bem-aventurados são os pacificadores. É hoje, é agora. Não é dentro dos padrões do mundo, mas é voltado àquilo que é a vontade de Deus. Não é no reino das trevas, mas é no reino da luz. Os crentes não vão ser felizes quando chegarem no céu. O Pai quer que nós sejamos felizes agora. Mas a gente precisa entender a concepção de felicidade. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles são felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória. A busca da felicidade é legítima, é correto. Porém, nós precisamos entender que o verdadeiro prazer não é hedonista. O verdadeiro prazer está em Deus. O verdadeiro prazer está em Jesus Cristo. O foco do homem, o foco principal, deve ser glorificar Deus e gozar da presença dEle eternamente. Amém? Agora nós nos perguntamos, nós temos andado de modo digno nesse reino? Temos resplandecido a glória de Deus em nós? Ou o nosso coração ele está vazio de vaidade? Como disse Salomão. No tempo em que Cristo entrou no reino, não foram os fariseus que se consideravam ricos e cheios de méritos, nem os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas foram os publicanos, foram as prostitutas, foram o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres, que nada tinha para oferecer, nada tinha para receber, tudo, porém, o que eles podiam fazer é clamar pela misericórdia de Deus. E eles entenderam o verdadeiro conceito de felicidade.